Ele era dono de tudo o que os olhos alcançavam, mas vestiu as roupas mais gastas que encontrou e foi trabalhar na própria terra como se fosse um estranho de passagem. Queria descobrir uma coisa que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Se existia uma mulher capaz de enxergar um homem, só o homem, sem a sombra das posses que ele carregava atrás de si. E o destino, com a ironia que lhe é própria, colocou ao lado da única pessoa que todos naquele lugar tratavam como se fosse ar. Uma moça que carregava nos ombros o peso de uma injustiça que nunca pediu, e que mesmo assim foi a única a estender a mão no momento em que ele mais precisava. Antes de continuarmos, quero te pedir uma coisa simples. Se você ainda não se inscreveu no canal Ecoas do Passado, aproveite agora e se inscreva. Deixe também aquele like que fortalece nosso trabalho e me conta nos comentários de qual canto do Brasil você está ouvindo essa história. Fico feliz demais em saber que você está aí do outro lado, vivendo cada emoção junto comigo. Agora sim, vamos mergulhar nessa história. No fim do século XIX, nas regiões mais isoladas do Brasil, histórias como essa eram mais comuns do que se imagina. Bernardo Lacerda tinha 34 anos e era senhor da fazenda Boa Esperança, uma propriedade que se espalhava por léguas de terra generosa no coração do interior. Havia herdado aquelas terras do pai ainda rapaz, quando mal entendia de administrar a própria cabeça, e com suor e teimosia transformou a fazenda em uma das mais prósperas daquela região. Criava gado de raça, cultivava café e mantinha uma lavoura de verduras que abastecia vilarejos inteiros. A casa-sede ficava num patamar elevado, envolta por figueiras centenárias, a quase 2 quilômetros das moradias dos trabalhadores. Por isso, a maioria dos peões jamais havia cruzado com o verdadeiro dono daquelas terras. Conheciam apenas o nome, pronunciado com respeito e certo temor, mas o rosto era um mistério para quem vivia entre a enxada e o sol. Quem mandava no dia a dia era Mâncio, o capataz, homem de 50 e poucos anos, corpo de touro, voz que cortava o ar e modos que faziam os trabalhadores curvarem a cabeça só de ouvir suas botas no cascalho. Amâncio comandava tudo com punho fechado e caderno sempre aberto, anotando faltas, aplicando castigos e controlando o que entrava e saía dos depósitos da fazenda. Era ele quem contratava e dispensava os peões. E durante anos, ninguém ousou levantar a cabeça para questionar. Bernardo confiava nele por hábito, pela herança de uma lealdade que vinha dos tempos de seu pai. Mas nos últimos meses, algo vinha corroendo por dentro o fazendeiro. As contas não fechavam. Mantimentos sumiam. E os relatos que chegavam à casa-sede sobre o tratamento dispensado aos trabalhadores eram cada vez mais sombrios. Mas não era só a fazenda que tirava o sono de Bernardo naqueles dias. Seu irmão mais velho, Elvésio, vinha pressionando sem trégua para que aceitasse o casamento com Dulcina, filha do fazendeiro Próspero Cavalcante, dono de terras vizinhas e de uma influência política que interessava muito as alianças da família. Elvésio era o administrador oficial da fazenda, cuidava dos papéis, dos contratos, das negociações. Para ele, aquele casamento era uma questão de aritmética simples, 2 propriedades unidas, 2 sobrenomes fortes, uma fortuna que dobraria. Dulcina era bonita, educada na capital, tocava harpa e lia em francês. Qualquer homem da região teria aceitado sem pestanejar. Mas Bernardo não era qualquer homem. Carregava por dentro uma ferida que ainda ardia. 2 anos antes, estivera noivo de uma moça chamada Prudência, filha de fazendeiros de uma comarca distante. O casamento estava marcado, os convites haviam sido despachados, e toda a redondeza esperava a festa que prometia ser a maior do ano. Até que numa noite, semanas antes da cerimônia, Bernardo chegou mais cedo do que o esperado à casa dos futuros sogros. Entrou pelos fundos, como fazia com a intimidade de quase genro, e ouviu a voz de Prudência no corredor. Ela conversava com a irmã mais velha, e o que dizia fez o chão sumir debaixo dos pés de Bernardo. Prudência o chamava de grosseiro sem refinamento. Dizia que suportaria o casamento só até conseguir transferir parte das terras para o nome dela, e que depois encontraria meios de viver a vida que realmente desejava. Longe daquele homem de mãos calejadas que cheirava a terra molhada. Bernardo não disse uma palavra naquela noite. Saiu do mesmo jeito silencioso que havia entrado, montou o cavalo e caminhou até o amanhecer. No dia seguinte, rompeu o noivado publicamente, sem dar explicações detalhadas. O escândalo se espalhou pela região como brasa em palha seca. Prudência e a família espalharam que Bernardo era instável, desconfiado, incapaz de amar. E ele deixou que falassem, porque a dor da traição era grande demais para sobrar fôlego para se defender. Desde então, Bernardo fechou o coração com a mesma firmeza com que trancava os portões da propriedade. Passou a acreditar que nenhuma mulher o enxergaria de verdade, que todas viriam apenas as terras, o gado, as sacas de café,
os alqueires férteis que seu nome representava. Foi nesse estado de espírito que Elvésio apareceu com a proposta de Dulcina. Bernardo recusou uma vez, duas, três. Na quarta, Elvésio perdeu a paciência e disse que o irmão morreria sozinho, amargo, cercado de boi, sem ninguém para continuar o nome da família. Bernardo ouviu calado, mas as palavras ficaram rodopiando em sua cabeça por dias. E foi aí, numa madrugada em que o sono não veio, que a ideia nasceu. Não aceitaria Dulcina, não aceitaria nenhum casamento de conveniência, mas faria algo que ninguém esperava. Desceria as moradias dos trabalhadores, vestiria roupa de peão, usaria um nome inventado e viveria entre as pessoas simples que trabalhavam em sua própria terra. Se existisse uma mulher capaz de gostar de um homem que não tivesse nada, ele a encontraria ali, na poeira da lavoura, longe dos salões e dos vestidos engomados. Elvésio achou que o irmão havia perdido o juízo. Disse que era loucura, humilhação desnecessária, que bastava escolher uma noiva decente e seguir em frente. Mas quando viu que Bernardo não mudaria de ideia, concordou em guardar o segredo. Ficaria cuidando da administração e, se alguém perguntasse, diria que o fazendeiro havia partido para resolver negócios em outra província. A única outra pessoa que sabia era Dona Corina, a cozinheira da casa Sede, mulher que praticamente havia criado os dois irmãos depois que a mãe morreu de febre quando ainda eram meninos. Corina chorou, rezou, chamou Bernardo de cabeça dura, mas no final fez exatamente o que ele pediu. Separou as roupas mais surradas que encontrou no depósito, preparou um bornal com o mínimo necessário e abençoou o rapaz na porta dos fundos numa tarde de sexta-feira. Bernardo desceu a pé pelo caminho de terra que ligava a casa Sede às moradias dos trabalhadores, levando nas costas apenas o bornal e no bolso uma carta de apresentação que Elvésio escreveu com letra disfarçada, recomendando um tal de Faustino para serviço braçal na lavoura. Quando chegou à área dos peões, o sol já estava tombando e tingindo o céu de um laranja carregado que se derramava sobre os pés de tomate, sobre as cercas tortas e sobre a casinha branca de paredes caiadas onde os trabalhadores faziam as refeições durante a semana. Bernardo conhecia aquele lugar de longe, da janela da casa Sede, como quem conhece um desenho no mapa. Mas estar ali de perto, sentir o cheiro de terra revolvida misturado ao suor e ao café requentado, era uma experiência completamente diferente. Amâncio estava sentado num banco de madeira ao lado do depósito, quando viu o desconhecido se aproximar. Avaliou-o de cima a baixo com aquele olhar de quem mede as pessoas pelo quanto podem render. Leu a carta sem muito interesse e apontou para uma fileira de enxadas encostadas na parede. Amanhã começa às 4 da manhã na lavoura de tomate, disse com a voz seca de quem repete a mesma frase há anos. Dorme no barracão dos homens, come o que tiver no rancho e não dá trabalho. Bernardo assentiu em silêncio, sem levantar os olhos, interpretando o papel de homem humilde que precisava daquele emprego para sobreviver. Mas por dentro, seus olhos estavam bem abertos, registrando cada detalhe daquele lugar que era seu por direito e que percebeu, naquele instante, conhecer muito menos do que imaginava. Naquela primeira noite, deitado num catre de lona esticada entre duas estacas de madeira, Bernardo ouviu os outros trabalhadores conversando em voz baixa antes de dormir. Falavam de Amâncio com um misto de raiva e resignação. Reclamavam da comida que piorava a cada semana. Comentavam que faltavam cobertores no depósito, mesmo o patrão mandando comprar todo mês. E entre os murmúrios, um nome apareceu mais de uma vez, sempre acompanhado de risadas cruéis ou de silêncios carregados. Marcelina, a filha do tropeiro. A que chegou faz pouco. Diziam que ela carregava o sangue de um ladrão nas veias, que trouxera azar para a fazenda desde que pisou ali. Que Amâncio só a mantinha porque não encontrava ninguém disposto a trabalhar tão barato e tão duro quanto ela. Bernardo ficou em silêncio escutando, e guardou aquele nome na memória, sem saber ainda que ele mudaria tudo. O primeiro dia de trabalho começou antes do sol. Bernardo foi acordado pelo som de uma lata batendo contra um poste de madeira, o modo que Amâncio usava para tirar os peões da cama. A escuridão ainda dominava o terreiro quando os trabalhadores saíram em fila em direção à lavoura, carregando enxadas, baldes e cestos de vime. Bernardo os acompanhou, sentindo nos ombros o peso de uma vida que nunca havia experimentado de verdade. Sempre soubera que seus trabalhadores acordavam cedo. Sempre soubera que o serviço era duro. Mas saber é uma coisa, sentir é outra completamente diferente. Quando o sol nasceu e começou a esquentar a terra vermelha entre os canteiros de tomate, Bernardo já sentia as mãos arder e as costas protestarem. Foi no meio da manhã que ele a viu pela primeira vez. Estava agachada entre dois canteiros, separando tomates maduros dos verdes com uma rapidez que denunciava prática e atenção. Devia ter uns 26 anos. Usava um vestido simples de tecido cru, desbotado pelo sol e pelas lavagens, e um lenço amarrado na cabeça para se proteger do calor.
Tinha a pele queimada de quem vive ao ar livre, os braços finos, mas firmes, de quem conhece trabalho pesado. Quando levantou o rosto por um instante para enxugar o suor da testa, Bernardo viu olhos escuros que carregavam uma tristeza antiga e uma dignidade silenciosa que o atingiram como um soco no peito. Era Marcelina. Soube sem que ninguém precisasse dizer, porque ao redor dela havia um espaço vazio que os outros trabalhadores mantinham de propósito, como se a solidão fosse uma cerca invisível que todos respeitavam, menos ela. Amâncio passou a cavalo pela lavoura no meio da manhã, inspecionando o trabalho. Quando chegou ao canteiro onde Marcelina trabalhava, parou o animal e ficou olhando para ela por um tempo que foi longo demais para ser apenas supervisão. Depois falou alto, para que todos ouvissem, que os tomates do setor dela estavam mal separados, que havia mistura de maduros com verdes nos cestos, e que descontaria aquilo da ração dela naquela semana. Marcelina não levantou a cabeça, não disse uma palavra. Continuou trabalhando com os mesmos movimentos precisos e cuidadosos, enquanto o capataz se afastava rindo. Bernardo, a poucos metros dali, sentiu o sangue subir ao rosto. Olhou para os cestos de Marcelina e viu que a separação estava impecável, melhor do que a de qualquer outro trabalhador naquele canteiro. Amâncio havia mentido na frente de todos. E ninguém dissera nada. O sol do meio-dia era implacável. Bernardo, pouco acostumado àquele nível de esforço contínuo, sentiu a vista escurecer e as pernas vacilarem. Apoiou-se na enxada tentando recuperar o fôlego, mas o calor era uma parede sólida que o empurrava para o chão. Os outros trabalhadores passaram por ele sem parar, alguns com olhar de indiferença, outros fingindo que não viam. Ninguém ofereceu ajuda. Então uma mão apareceu à sua frente, segurando uma caneca de lata cheia de água. Bernardo levantou a cabeça e encontrou Marcelina de pé ao seu lado, estendendo a caneca com uma expressão que não era de pena nem de obrigação, mas de algo que ele havia desaprendido a reconhecer. Era simplesmente bondade. Ele aceitou a água, bebeu devagar enquanto ela esperava. Quando devolveu a caneca, seus olhos se encontraram por um momento que durou mais do que deveria. Ela sentiu com a cabeça, guardou a caneca no bolso do avental e voltou ao trabalho sem dizer nada. E Bernardo ficou ali, com o gosto daquela água simples na boca e uma sensação estranha no peito, como se algo que estava adormecido há muito tempo tivesse acabado de abrir os olhos. O que Bernardo ainda não sabia era que Marcelina carregava um segredo sobre seu passado que estava diretamente ligado àquela fazenda. E o que Marcelina não podia imaginar era que o homem a quem acabará de oferecer água era o dono de cada palmo de terra que ela pisava. Mas o destino, quando decide cruzar dois caminhos, não avisa nem pede licença. As semanas que se seguiram mudaram Bernardo de maneiras que ele jamais teria previsto. O trabalho braçal castigava seu corpo de um jeito novo e honesto, para um homem acostumado a dar ordens do alto de uma escrivaninha. Suas mãos, que antes seguravam rédeas de couro fino e penas de escrever, agora estavam cobertas de calos e cortes que ardiam cada vez que tocavam na enxada. Acordava antes do sol com dores nos ombros e nas costas. Comia a mesma comida rala que os outros peões recebiam, um caldo fraco de feijão com farinha e, às vezes, um pedaço de carne seca tão dura que mais parecia sola de sapato. Dormia no catre de lona, ouvindo os roncos e as tosses dos companheiros de barracão, e cada noite se perguntava como aquelas pessoas suportavam aquilo a vida inteira sem enlouquecer. Mas o que mais incomodava Bernardo não era o cansaço nem a comida, era perceber o quanto havia sido cego para o que acontecia em suas próprias terras. Amâncio administrava a fazenda como um pequeno reino particular. A carne que devia chegar toda semana ao rancho dos peões aparecia só a cada 15 dias, e sempre em quantidade menor do que Bernardo autorizava nas notas de compra. Os cobertores novos que mandava trazer no inverno nunca chegavam aos catres. As ferramentas eram antigas e mal conservadas, embora ele tivesse aprovado verba para substituição no início daquele mesmo ano. Cada descoberta era como brasa acesa no peito do fazendeiro disfarçado, mas ele se obrigava a engolir a raiva e registrar tudo na memória, porque sabia que precisava de provas, não apenas suspeitas, para derrubar um homem que comandava aquele lugar há mais de uma década. Marcelina continuava sendo o alvo preferido de Amâncio. Não se passava um dia sem que o capataz encontrasse algum pretexto para humilhá-la diante de todos. Se chovia e os tomates encharcavam no pé, era culpa de Marcelina, que não cobrira os canteiros a tempo. Se o sol queimava demais e as folhas murchavam, era Marcelina que regara de menos. Se um cesto voltava do campo com uma fruta rachada no meio de 50 perfeitas, Amâncio erguia aquela fruta no ar e gritava o nome dela para que todos ouvissem. Bernardo foi entendendo que aquela perseguição não era apenas crueldade de temperamento, havia algo de calculado naquilo. Amâncio precisava de um bode expiatório permanente, alguém que todos já desconfiassem por causa da história do pai, alguém sem amigos e sem voz para se defender.
Marcelina era perfeita para esse papel. Cada humilhação pública servia para reforçar na cabeça dos outros trabalhadores a ideia de que, se algo sumia na fazenda, a culpada só podia ser a filha do tropeiro ladrão. A exceção era Roldão, um trabalhador velho de cabelos brancos e mãos enormes, que já passava dos 70 anos e vivia na fazenda desde os tempos do pai de Bernardo. Roldão era calado por natureza, desses homens que falam pouco e enxergam muito. Mas tinha um jeito de proteger Marcelina que era sutil e constante. Guardava um lugar para ela no banco do rancho. Deixava a caneca de água perto dela quando o sol apertava. Nas noites em que Amâncio a obrigava a trabalhar além do horário como punição inventada, Roldão ficava sentado no terreiro fumando cachimbo até ela terminar. Uma sentinela silenciosa que não precisava de palavras para dizer que estava ali. Foi Roldão quem, sem querer, plantou a primeira semente de curiosidade que ligaria o passado de Marcelina ao destino de Bernardo. Numa noite em que os dois estavam sentados no terreiro depois do jantar, o velho comentou em voz baixa que Marcelina era filha de Isidoro, o tropeiro. Bernardo sentiu um estalo na memória ao ouvir aquele nome, como quem reconhece uma melodia antiga sem lembrar onde a ouviu. Mas a lembrança não veio completa naquela noite. Ficou rondando sua cabeça como um mosquito teimoso que não se deixa espantar. O que Bernardo sabia, porque ouviu dos outros trabalhadores nos primeiros dias, era a versão que todos repetiam. Isidoro havia sido acusado de roubar cabeças de gado de um fazendeiro poderoso da região. Foi preso, julgado sem direito à defesa decente, e morreu na cadeia antes que qualquer recurso pudesse salvá-lo. A mãe de Marcelina adoeceu de tristeza e morreu meses depois, deixando a filha sozinha no mundo com um sobrenome manchado que pesava como ferro nos ombros. Marcelina vagou de fazenda em fazenda durante quase 2 anos, sendo dispensada sempre que alguém descobria de quem era filha. Até que Amâncio a aceitou na boa esperança por um pagamento tão miserável que era quase trabalho de graça. Os peões diziam que o capataz só a mantinha porque gostava de ter alguém para pisar, e que Marcelina aguentava porque não tinha mais para onde ir no mundo. Bernardo foi se aproximando de Marcelina devagar, com cuidado de quem se aproxima de um animal ferido que aprendeu a desconfiar de qualquer mão estendida. Nos primeiros dias, ela mal olhava, respondia suas tentativas de conversa com monossílabos e desviava o olhar como se tivesse medo de que qualquer proximidade pudesse ser usada contra ela depois. Mas Bernardo não desistiu. Começou pelos gestos pequenos, os mesmos que ela havia feito por ele naquele primeiro dia. Quando havia cestos pesados demais, aparecia ao lado e pegava-os sem pedir licença. Quando Amâncio gritava com ela na frente de todos, Bernardo era o único que não ria e não abaixava a cabeça. Ficava parado, olhando firme para o capataz. E mesmo sem dizer nada, aquela presença calada era uma espécie de protesto que Marcelina começou a perceber. A primeira conversa real entre os dois aconteceu à beira do riacho que corria nos fundos da propriedade, onde os trabalhadores lavavam roupa aos domingos. Marcelina estava sozinha, esfregando um lençol contra as pedras lisas. Quando Bernardo apareceu trazendo suas próprias roupas para lavar, sentou-se a uma distância respeitosa e começou a trabalhar em silêncio. Ficaram assim por um bom tempo, apenas os dois e o barulho da água, até que Marcelina perguntou de onde ele vinha. Bernardo contou uma versão cuidadosa da verdade. Disse que era de outra região, que havia perdido as terras da família por causa de um negócio mal sucedido e que estava recomeçando do zero. Marcelina ouviu sem interromper, e quando ele terminou disse apenas que sabia o que era perder tudo e ter que seguir andando mesmo assim. Não havia pena na voz dela, nem curiosidade excessiva. Havia um reconhecimento simples entre duas pessoas que conhecem a dor de perto e não precisam explicar demais para se entender. A partir daquele domingo, os encontros no riacho se tornaram um hábito silencioso. Toda semana, sem combinar, os dois apareciam ali no mesmo horário e lavavam roupa lado a lado, conversando devagar sobre coisas pequenas que aos poucos foram revelando coisas grandes. Marcelina contou sobre o pai. Sobre como ele era o melhor tropeiro daquela região, um homem honrado que conhecia cada trilha e cada atalho do sertão e que tratava os animais com mais carinho do que muitos homens tratavam as famílias. Contou que o pai jamais havia roubado nada na vida, que a acusação era mentira do começo ao fim e que ela sabia disso com a certeza de quem conhece o caráter de alguém, não pelo que dizem, mas pelo que viu com os próprios olhos durante anos. Sua voz não tremia de raiva quando falava nisso. Tremia de uma tristeza tão antiga e tão funda que parecia ter criado raízes dentro dela. Bernardo ouvia cada palavra com atenção dobrada, e quanto mais ouvia, mais aquele nome, Isidoro, o tropeiro, cutucava sua memória como uma farpa enterrada na pele. Uma noite, depois de mais um dia exaustivo na lavoura, Bernardo ficou acordado no catre vasculhando a própria lembrança. E então veio, não como um raio, mas como uma maré lenta que finalmente alcança a areia. Isidoro!
Havia um documento no escritório de Ovécio, um contrato antigo de transporte de gado, assinado por um fazendeiro chamado Próspero Cavalcante. O mesmo Próspero que agora queria casar a filha Dulcina com Bernardo. O mesmo Próspero cuja fazenda fazia divisa com a Boa Esperança. E Amâncio também tinha ligação com Próspero, porque era de lá que o capataz vinha antes de trabalhar para o pai de Bernardo. A coincidência era grande demais para ser apenas coincidência. Mas Bernardo ainda não tinha todas as peças, apenas as bordas de um quebra-cabeça que o inquietava cada vez mais. Enquanto o fazendeiro disfarçado juntava pistas sem perceber que montava algo maior do que imaginava, o sentimento entre ele e Marcelina ia crescendo daquele jeito manso e inevitável das coisas verdadeiras. Não havia declarações nem gestos grandiosos. Havia a mão dela ajeitando a gola da camisa dele quando virava do avesso durante a lavagem no riacho. Havia o jeito dele de sempre guardar a fruta mais bonita do cesto para deixar na borda do canteiro onde ela trabalhava. Havia os olhares que duravam um segundo a mais do que o necessário e que diziam coisas que nenhum dos dois tinha coragem de colocar em palavras. Uma tarde, Bernardo viu Marcelina sair da lavoura mais cedo e seguir em direção ao pasto, onde os cavalos ficavam soltos. Seguiu-a à distância e a encontrou ajoelhada ao lado de uma égua velha que os outros trabalhadores haviam abandonado num canto do cercado porque estava doente e mancava de uma pata traseira. Marcelina limpava o casco do animal com um pano úmido, falando baixinho com a égua como se conversasse com uma amiga. Havia preparado uma mistura de ervas que aplicava na ferida com cuidado e paciência. E o animal, que se esquivava de qualquer outra pessoa, ficava quieto sob suas mãos, como se soubesse que ali estava seguro. Bernardo ficou parado atrás de uma árvore, assistindo aquela cena, e sentiu algo se partir dentro do peito, não de tristeza, mas de admiração. Aquela mulher que não tinha nada no mundo gastava o pouco tempo livre que possuía cuidando de um animal que ninguém mais queria. Não fazia aquilo para ser vista. Não fazia por recompensa. Fazia porque era assim que ela era. E naquele momento, Bernardo soube com uma clareza que o assustou, não estava mais apenas curioso ou interessado. Estava começando a amar Marcelina de um jeito que não sentia desde antes de Prudência destruir sua capacidade de confiar. Mas aquele sentimento nascente trazia consigo um peso terrível. Bernardo sabia que estava mentindo para Marcelina todos os dias. Cada vez que ela o chamava de Faustino, cada vez que ele deixava que ela acreditasse que era apenas mais um peão sem rumo, estava construindo aquele vínculo sobre uma base falsa. E a pergunta que não o deixava dormir era sempre a mesma: quando descobrisse a verdade, Marcelina o perdoaria? Ou veria nele apenas mais um homem poderoso brincando com a vida dos outros? Numa terça-feira abrasadora, Amâncio reuniu todos os trabalhadores no terreiro depois do jantar. Tinha o rosto vermelho e os olhos pequenos brilhando daquela maneira que os peões já conheciam e temiam. Anunciou que 4 cabeças de gado haviam desaparecido do pasto norte, que alguém estava roubando da fazenda e que descobriria quem era, nem que tivesse que revistar cada canto daquela propriedade. Seus olhos percorreram os rostos dos trabalhadores, um por um, até pararem em Marcelina, que estava de pé no fundo do grupo, sozinha como sempre. Amâncio não a acusou diretamente naquela noite, mas o olhar que lançou para ela disse tudo o que precisava ser dito sem palavras. Os outros entenderam o recado. No dia seguinte, o isolamento de Marcelina piorou. Ninguém falava com ela, ninguém chegava perto, e alguns murmuravam alto bastante para que ela ouvisse, que filha de ladrão não cai longe da árvore. Bernardo observava tudo com uma fúria gelada que crescia a cada hora. Sabia que Marcelina não havia roubado nada. Sabia, pela lógica das contas que não batiam e dos mantimentos que sumiam, que o verdadeiro ladrão era Amâncio. Mas provar isso exigia mais do que intuição. E naquela mesma noite, depois que todos se recolheram, Bernardo viu pela fresta do barracão algo que fez seu sangue gelar. Amâncio saiu do depósito carregando um saco pesado nas costas, olhou para os lados com cautela e caminhou em direção à cerca dos fundos, onde um homem a cavalo o esperava na escuridão. Houve uma troca rápida, o saco por algo que Amâncio enfiou no bolso, e o cavaleiro desapareceu na noite. Bernardo gravou cada detalhe daquilo na memória. Agora tinha visto com os próprios olhos. 3 dias se passaram. 3 dias em que Bernardo trabalhou na lavoura com os sentidos em alerta máximo, observando cada movimento do capataz. Quanto mais observava, mais entendia que o esquema de roubo não era coisa recente nem pequena. Amâncio vinha desviando ferramentas, cobertores, sacos de café e cabeças de gado havia meses, talvez anos, vendendo tudo por fora e embolsando lucro enquanto os trabalhadores passavam fome e frio com o que sobrava. Foi Roldão quem, numa tarde, se agachou ao lado de Bernardo na lavoura e falou num fio de voz que mal se ouvia acima do vento. Disse que Marcelina estava em perigo verdadeiro,
que Amâncio não estava mais apenas humilhando-a para manter as aparências. Que o capataz rondava o barracão das mulheres depois que todos dormiam, testando portas, espiando frestas, esperando o momento em que Marcelina estivesse vulnerável bastante para não ter forças de resistir. Bernardo sentiu um frio descer pela espinha que não tinha nada a ver com o tempo. A situação havia mudado. Já não era apenas questão de reunir provas contra um capataz corrupto, era questão de proteger Marcelina de algo muito pior. E o tempo estava se esgotando. Naquela noite, Bernardo não dormiu no barracão dos homens. Arrastou o catre para fora, encostou-se na parede externa de madeira e ficou de olho no terreiro, vigiando qualquer movimento em direção ao barracão das mulheres. A noite passou lenta e silenciosa. E na lavoura, seus movimentos foram ficando mais lentos, mais pesados, o corpo cobrando o preço daquelas noites sem descanso. Marcelina percebeu. Era observadora por instinto de sobrevivência, e os olhos fundos e as mãos trêmulas de Bernardo não escaparam à sua atenção. No domingo seguinte, no riacho, ela parou de esfregar a roupa e olhou para ele com uma franqueza que o pegou desprevenido. Disse que ele parecia doente, que estava mais magro e mais pálido a cada dia, e que se estivesse passando por algum problema, podia contar com ela, mesmo que ela não pudesse fazer muita coisa. A voz de Marcelina era baixa e firme, sem melodrama, sem insistência. Apenas a oferta sincera de alguém que conhece o peso de carregar problemas sozinho e não deseja isso para ninguém. Bernardo sentiu um nó na garganta tão apertado que, por um instante, não conseguiu responder. Olhou para aquela mulher que o mundo inteiro tratava como lixo e que ainda assim encontrava dentro de si a generosidade de se preocupar com outro, e soube que não merecia aquela bondade. Não enquanto estivesse mentindo para ela. Antes que pudesse falar, um barulho de galhos quebrando na trilha os fez virar a cabeça. Era uma das trabalhadoras, descendo correndo e ofegante até a margem do riacho. Amâncio estava convocando todos no terreiro imediatamente. Tinha acontecido algo grave, e quem não aparecesse em 5 minutos seria dispensado na hora. Quando chegaram ao terreiro, os trabalhadores já estavam reunidos em semicírculo diante do depósito. Amâncio estava no centro, com o rosto vermelho de quem bebe ou de quem encena uma raiva calculada. E ao seu lado havia 3 sacos de café abertos e rasgados, derramando grãos pelo chão de terra batida. O capataz esperou que todos estivessem presentes, passeou os olhos pelo grupo com aquela lentidão teatral que usava para intimidar, e então apontou o dedo diretamente para Marcelina. Disse que havia encontrado sacos escondidos atrás do barracão das mulheres. Que alguém estava desviando o café para vender na vila. E que as provas apontavam para uma pessoa. Olhou para Marcelina com um sorriso que mais parecia uma ameaça, e disse que já havia mandado recado ao dono da fazenda, que a autoridade seria chamada e que a filha do tropeiro ladrão ia acabar no mesmo lugar que o pai. O silêncio que se fez no terreiro era espesso. Ninguém falou, ninguém se mexeu. Os trabalhadores olhavam para o chão, para os lados, para qualquer lugar que não fosse o rosto de Marcelina, porque olhar para ela significava tomar partido, e tomar partido contra Amâncio significava perder o emprego, o teto e a comida. Marcelina estava parada no meio daquele silêncio covarde, com as mãos molhadas de riacho penduradas ao lado do corpo e os olhos arregalados de uma incredulidade que aos poucos ia se transformando em algo pior. Não era medo. Era o reconhecimento amargo de quem já passou por aquilo antes e sabe que a verdade não importa quando todo mundo já decidiu quem é o culpado. Bernardo deu um passo à frente. Seu corpo se moveu antes que a razão pudesse impedir. Falou alto e firme, sem a voz humilde de Faustino, e disse que Marcelina não tinha roubado nada. Disse que nas últimas noites havia vigiado o terreiro e que em nenhum momento a viu sair ou esconder qualquer coisa. E disse, olhando Amâncio diretamente nos olhos, que talvez o capataz devesse explicar por que saía do depósito no meio da madrugada carregando sacos pesados para entregar a um cavaleiro que esperava na cerca dos fundos. O terreiro inteiro prendeu a respiração. Amâncio vacilou apenas um instante, antes de recuperar a compostura e transformar o rosto numa máscara de fúria. Avançou na direção de Bernardo chamando-o de mentiroso, de vagabundo, de cúmplice da ladra. Agarrou-o pela gola da camisa e o empurrou com força, fazendo-o tropeçar e cair sobre os sacos de café derramados. Marcelina gritou e tentou se colocar entre os dois, mas Amâncio a segurou pelo braço com uma violência que a fez soltar um gemido de dor. Puxou-a para perto, tão perto que ela sentiu o cheiro de aguardente velha em seu hálito, e rosnou que se não ficasse quieta, o que viria depois seria muito pior do que uma simples acusação de roubo. Bernardo se levantou do chão com uma calma que contrastava com o sangue que escorria de um corte no supercílio. Limpou o rosto com as costas da mão. E olhou para Amâncio com olhos que já não eram os de Faustino, o peão sem rumo. Eram os olhos de um homem que havia tomado uma decisão e não voltaria atrás. Olhou para Marcelina, que o encarava com desespero e confusão.
Depois olhou para os trabalhadores reunidos, aquelas pessoas que viviam em suas terras, comiam do que ele produzia, dormiam sob seu teto, sem nunca terem visto seu rosto verdadeiro. Respirou fundo e soube que o momento havia chegado, não como havia planejado, não no cenário que teria escolhido, mas a vida raramente respeita os planos de quem a vive. Soltou o primeiro botão da camisa surrada e puxou de dentro dela um cordão de couro que mantinha escondido desde o dia em que chegará à fazenda. No cordão pendia um anel de ouro pesado com as iniciais BL gravadas em relevo, o sinete que pertencia ao dono da fazenda Boa Esperança e era registrado em cartório como prova de identidade e autoridade sobre aquela propriedade. Segurou o anel no alto, onde a luz do entardecer pudesse refletir no ouro. E pela primeira vez, desde que pisara naquele terreiro semanas atrás, falou com a voz que era sua de verdade, não a voz mansa de Faustino, mas a voz grave e firme de quem nasceu dando ordens e aprendeu a fazê-lo com justiça. Disse seu nome completo. Disse que era o dono daquela terra, daqueles cavalos, daquele café derramado no chão, daquele depósito que Amâncio saqueava havia meses. Disse que havia vivido entre eles como trabalhador para ver com os próprios olhos o que as paredes da casa sede o impediam de enxergar. E disse, virando-se para Amâncio com uma raiva contida que fazia a voz tremer, que o capataz estava destituído de sua função naquele instante, e que responderia por cada saco desviado, por cada cabeça de gado vendidas escondidas, por cada cobertor roubado dos trabalhadores, por cada humilhação infligida a quem não tinha como se defender. Amâncio cambaleou como se tivesse levado um tiro. A cor fugiu de seu rosto e voltou em manchas vermelhas irregulares que denunciavam o pânico de quem vê seu castelo de mentiras desabar de uma vez só. Tentou falar, gaguejou algo sobre confusão, sobre engano, mas as palavras saíam tropeçando umas nas outras. Os trabalhadores ao redor se agitaram. Murmúrios correndo entre eles como ondas, rostos se voltando para Bernardo com uma mistura de choque, incredulidade e, aos poucos, reconhecimento. Roldão, do fundo do grupo, tirou o cachimbo da boca e assentiu com a cabeça devagar, como quem diz que sempre soube, ou pelo menos sempre desconfiou. Mas os olhos de Bernardo não estavam nos trabalhadores, nem em Amâncio. Estavam em Marcelina. E o que viu ali o atingiu mais fundo do que qualquer soco ou queda poderia atingir. Marcelina olhava com uma expressão que era várias coisas ao mesmo tempo: surpresa, confusão, e algo mais que Bernardo temia encontrar e que agora via desenhar naqueles olhos escuros com a clareza de uma sentença. Decepção. A mesma decepção de quem descobre que a única pessoa em quem confiava também tinha um rosto escondido por trás do rosto que mostrava. Marcelina não disse uma palavra. Soltou-se do aperto de Amâncio, que já não tinha forças para segurá-la, e caminhou para longe do terreiro com passos que eram firmes por fora e destruídos por dentro. Bernardo quis ir atrás dela, mas Amâncio aproveitou o instante de hesitação para tentar fugir, e o caos que se seguiu impediu qualquer outra coisa. Roldão e 2 trabalhadores mais novos seguraram o capataz antes que alcançasse a cerca. Ele esperneou, xingou, ameaçou represálias que já não tinha poder de cumprir, e foi amarrado a um poste do terreiro até que alguém pudesse ir à vila buscar as autoridades. Bernardo mandou um dos peões correr até a casa sede para chamar Elvésio, que chegou menos de uma hora depois, montado a cavalo, com os olhos arregalados ao ver o irmão coberto de poeira e sangue no meio do terreiro dos trabalhadores. Elvésio, que era homem prático antes de qualquer coisa, assumiu o controle da situação, mandou inventariar o depósito, separar os registros de Amâncio, convocar testemunhas entre os peões e preparar uma denúncia formal para a manhã seguinte. Enquanto Elvésio organizava o caos, Bernardo procurou Marcelina. Não estava no barracão das mulheres, nem no riacho, nem na lavoura, nem nos estábulos. Foi Roldão quem o encontrou andando em círculos perto da cerca dos fundos e disse com a calma de quem viveu bastante para saber que certas coisas não se resolvem correndo, que Marcelina provavelmente tinha ido para o único lugar naquela fazenda onde se sentia em paz. Uma árvore velha de ipê roxo, no alto do Morro Leste, onde ela ia sozinha quando a dor ficava grande demais para caber dentro do barracão. Bernardo subiu o morro no escuro, guiado apenas pela lua e pelo instinto. E lá no topo, sentada entre as raízes expostas do ipê enorme, com o rosto banhado de lágrimas e os braços abraçando os próprios joelhos, estava Marcelina. Ela o ouviu se aproximar e não se virou. Bernardo parou a poucos passos de distância, sem coragem de chegar mais perto. E o silêncio entre os dois era tão diferente dos silêncios que haviam compartilhado no riacho que doía como uma queimadura. Ali não havia conforto. Ali havia uma distância feita de verdades escondidas que agora separava 2 pessoas que até poucas horas atrás estavam aprendendo a confiar uma na outra. Bernardo ficou de pé ali, com a lua derramando uma luz fria sobre os dois, e o ipê velho servindo de testemunha muda para o que viesse a seguir. Não sabia por onde começar. Havia ensaiado discursos na cabeça durante semanas,
frases bonitas sobre intenções nobres e sobre como o disfarce era necessário para encontrar a verdade. Mas agora, diante dela, todas aquelas palavras pareciam pequenas demais para o tamanho do estrago. Fez a única coisa que lhe restava. Sentou-se na terra ali mesmo, sem se aproximar mais, sem tentar tocá-la, e começou a falar, não como fazendeiro, não como patrão, mas como o homem que ela havia conhecido na lavoura. Contou tudo desde o início. Contou sobre Prudência, sobre o noivado destruído, sobre as palavras que ouviu naquele corredor e que envenenaram sua capacidade de acreditar em qualquer pessoa. Contou sobre a pressão de Elvésio, sobre Dulcina, sobre o medo de passar o resto da vida cercado de gente que só enxergava suas terras e seu gado. E contou, com a voz quebrando pela primeira vez, que em nenhum momento do plano original existia a possibilidade de encontrar alguém como ela. Disse que havia descido àquela lavoura procurando resposta para uma pergunta simples, e que Marcelina, sem saber, sem querer, sem pedir nada em troca, havia respondido com cada gesto pequeno que fizera desde o dia em que lhe estendeu uma caneca de água no meio do calor. Marcelina ouviu tudo em silêncio. Quando Bernardo terminou de falar, o silêncio voltou a se instalar entre os dois. Passaram-se minutos que pareciam carregar o peso de horas inteiras. Então, Marcelina falou, e sua voz saiu rouca e baixa, raspando na garganta como quem engole espinhos. Disse que a dor que sentia não era por ele ser rico ou ser o dono da fazenda. A dor era por ele ter escolhido mentir. Disse que em toda a sua vida as pessoas haviam mentido sobre ela, sobre o pai, sobre quem ela era e o que merecia, e que Faustino havia sido a primeira pessoa em muito tempo que parecia incapaz de mentir. E descobrir que Faustino era a maior mentira de todas doía mais do que qualquer xingamento de Amâncio, mais do que o desprezo dos outros trabalhadores, mais do que dormir com fome em noite de frio. Bernardo sentiu cada palavra como uma lâmina fina entrando entre as costelas. Não se defendeu, não se justificou, porque sabia que ela estava certa. Disse apenas, com uma honestidade que era a única coisa que ainda podia oferecer, que se pudesse voltar atrás teria contado a verdade naquele primeiro domingo no riacho. Que o medo de perdê-la foi maior do que a coragem de ser honesto. E que ela tinha todo o direito de ir embora, de nunca mais querer vê-lo, e que se essa fosse a decisão dela, ele a respeitaria, e garantiria que tivesse para onde ir e como viver com dignidade, sem depender de ninguém. Levantou-se devagar, tirou o anel do cordão e colocou-o no chão entre os dois, sobre a terra escura do morro. Disse que aquele anel era prova de quem ele era por fora, mas que tudo o que ela precisava saber sobre quem ele era por dentro, ela já sabia. E então se virou e começou a descer o morro, porque entendeu que ficar ali seria pressionar. E Marcelina já havia recebido pressão demais de homens que queriam decidir por ela. Quando chegou ao terreiro, Elvésio esperava com notícias. Amâncio havia sido levado para a vila sob escolta. O inventário do depósito confirmava desvios enormes, muito maiores do que Bernardo havia estimado. E entre os papéis encontrados no quarto do capataz, havia cartas, recibos e anotações que revelavam a extensão completa do esquema. Elvésio estendeu um maço de documentos amarelados e disse que Bernardo precisava ler aquilo com atenção, porque o que estava ali mudava muita coisa. Bernardo levou os papéis para a casinha branca dos trabalhadores, sentou-se à mesa de madeira tosca e começou a ler à luz de uma lamparina. E à medida que lia, seu rosto ia mudando de expressão, como um céu que passa de nublado a tempestade. Entre os documentos havia uma carta assinada por Próspero Cavalcante, o fazendeiro vizinho, pai de Dulcina. A carta tinha quase 3 anos. Nela, Próspero instruía Amâncio a forjar provas contra um tropeiro chamado Isidoro, que havia descoberto que Próspero usava suas rotas de transporte para contrabandear gado roubado de fazendas menores da região. Isidoro ameaçava denunciar tudo às autoridades. A solução de Próspero foi simples e monstruosa: comprar o depoimento de 2 testemunhas, subornar um delegado e transformar o denunciante em réu. Isidoro foi preso como ladrão de gado, quando na verdade era a única pessoa honesta em toda aquela cadeia de crimes. E Amâncio, que antes de trabalhar na Boa Esperança era capanga de Próspero, foi o homem que executou o plano, plantou as provas e garantiu que o tropeiro nunca saísse da cadeia para contar sua versão. Bernardo largou os papéis na mesa e ficou olhando para a parede por um tempo que não saberia medir. O pai de Marcelina era inocente, sempre fora. E o homem que o destruiu era o mesmo que agora queria casar a filha com Bernardo para unir as fazendas. A mesma mão que assinou a condenação de Isidoro estendia agora um contrato de casamento disfarçado de aliança comercial. Bernardo sentiu um nojo tão profundo que precisou sair da casinha para respirar o ar da noite. E junto com o nojo veio uma determinação clara como água de nascente. Limparia o nome de Isidoro, levaria aqueles documentos às autoridades competentes, faria com que Próspero respondesse por cada dia que o tropeiro passou na cadeia,
por cada lágrima que a mãe de Marcelina derramou até morrer de tristeza, por cada humilhação que Marcelina suportou carregando um sobrenome que nunca deveria ter sido manchado. A noite avançou e Bernardo não conseguiu dormir. Ficou sentado no terreiro, relendo os documentos, anotando nomes e datas, preparando na cabeça o que precisaria fazer nos dias seguintes. Quando o céu começou a clarear nas bordas do horizonte, pintando as nuvens de um rosa pálido que anunciava o amanhecer, ouviu passos na terra atrás de si. Virou-se e encontrou Marcelina de pé a poucos metros, com o vestido amassado de quem também não dormira, os olhos inchados e vermelhos, e, na mão direita, pendurado pelo cordão de couro, o anel de sinete que ele havia deixado no morro. Ela não disse nada por um momento longo. Apenas ficou ali olhando para ele com aqueles olhos escuros que carregavam cansaço, dor e algo mais que Bernardo não se atrevia a nomear por medo de estar enxergando o que queria ver e não o que realmente existia. Marcelina se sentou ao lado dele no banco de madeira, colocou o anel entre os dois da mesma forma que ele havia feito no morro, e falou, olhando para o horizonte que ia nascendo. Disse que havia passado a noite inteira pensando, repassando cada momento desde o dia em que Faustino apareceu na fazenda, cada conversa no riacho, cada gesto na lavoura, cada olhar que durou um segundo a mais. E disse que, por mais que tentasse, não conseguia encontrar mentira naqueles momentos. O homem que dividiu água com ela, que carregou seus cestos, que enfrentou Amâncio no terreiro, que ficou acordado noites seguidas vigiando o barracão das mulheres sem que ela soubesse, aquele homem era real. O nome era falso, as roupas eram disfarce, mas as mãos que ajudaram e os olhos que enxergaram quando ninguém mais enxergava, esses eram verdadeiros. E era nisso que ela escolhia acreditar. Porque se deixasse o medo de ser enganada destruir a única coisa boa que a vida havia colocado em seu caminho, então os Amâncios e os prósperos do mundo teriam vencido de vez. Bernardo ouviu cada palavra sem respirar. Quando Marcelina terminou, ele estendeu a mão devagar, com a palma virada para cima, aberta, sem impor nada. Apenas oferecendo. Marcelina olhou para aquela mão por um instante que continha dentro de si toda a história dos dois. A caneca de água, as roupas lavadas no riacho, o silêncio compartilhado, a dor revelada, a mentira descoberta, o perdão que custava mais do que qualquer dívida de fazenda. E então colocou a mão sobre a dele. Não foi um gesto grandioso. Foi um gesto pequeno e imenso ao mesmo tempo, como todas as coisas verdadeiras costumam ser. Ficaram ali sentados lado a lado, mão sobre mão, assistindo o sol nascer sobre uma terra que pertencia a ele por direito de herança, mas que naquela manhã parecia pertencer aos dois por direito de escolha. Nas semanas seguintes, Bernardo cumpriu cada promessa que havia feito a si mesmo naquela noite. Levou os documentos de Amâncio até a capital da província, acompanhado de Ovécio e de um advogado de confiança. O caso de Isidoro foi reaberto. As testemunhas falsas, confrontadas com as cartas de Próspero, confessaram o suborno. O delegado que havia conduzido à prisão foi afastado e investigado. E Próspero Cavalcante, o fazendeiro poderoso que destruiu um homem inocente para proteger seus crimes, foi preso na própria fazenda numa manhã de terça-feira, diante da filha Dulcina, que assistiu de longe com o rosto branco e os lábios apertados, sem entender como o mundo que seu pai havia construído podia ruir tão depressa. O nome de Isidoro foi limpo oficialmente por uma decisão judicial que reconheceu a fraude das provas e a inocência do tropeiro. Bernardo mandou publicar a sentença nos jornais da região e afixar na porta da igreja da vila mais próxima, para que todos que haviam repetido a calúnia pudessem ler a verdade com os próprios olhos. Quando Marcelina viu o documento com o nome do pai seguido da palavra inocente, suas pernas fraquejaram, e Bernardo assegurou antes que caísse. Ela chorou encostada em seu peito por um tempo que nenhum dos dois contou. E Bernardo apenas ficou ali, segurando-a sem dizer nada. Porque há momentos em que as palavras atrapalham mais do que ajudam, e o silêncio é a única linguagem que dá conta do tamanho da emoção. Bernardo mudou a fazenda Boa Esperança de cima a baixo. Substituiu Amâncio por um novo capataz indicado por Roldão, homem justo que conhecia o trabalho e respeitava os trabalhadores. Reformou os barracões, trocou os catres de lona por camas de verdade, melhorou a comida do rancho e estabeleceu regras claras sobre jornada e descanso. Aumentou os pagamentos e criou um sistema em que parte da colheita era dividida entre os peões como bonificação. Os trabalhadores que haviam tratado Marcelina com desprezo agora baixavam os olhos quando cruzavam com ela, não por medo, mas pela vergonha silenciosa de quem sabe que foi covarde quando precisava ter sido decente. Marcelina não cobrou nada de nenhum deles. Não jogou na cara, não exigiu desculpas, não mudou seu jeito. Continuou sendo quem sempre fora. E talvez isso tenha sido o castigo mais pesado para quem a havia desprezado, perceber que a mulher que trataram como inferior era, na verdade, a melhor pessoa daquele lugar. O pedido de casamento não veio num jardim de rosas, nem num salão iluminado por candelabros.
Veio no riacho, num domingo de sol, com os dois sentados nas mesmas pedras onde haviam lavado roupa juntos semanas atrás. Bernardo não se ajoelhou. Não fez discursos longos, não preparou surpresas. Olhou para Marcelina e disse que queria passar o resto da vida ao lado dela, não porque precisasse de uma esposa para continuar um sobrenome, mas porque havia encontrado nela a pessoa com quem queria dividir os domingos e as segundas-feiras, os dias bons e os ruins, o café da manhã e o silêncio da noite. Disse que não oferecia perfeição, porque já havia provado que era capaz de errar feio, mas oferecia honestidade dali em diante, sem disfarces, sem nomes falsos, sem nada entre eles que não fosse verdade. Marcelina olhou para a água correndo entre as pedras e sorriu. E aquele sorriso era tão diferente dos sorrisos pequenos e tristes que Bernardo havia visto nos primeiros dias que parecia pertencer a outra pessoa. Um sorriso aberto, inteiro, de quem finalmente se permite sentir alegria sem medo de que ela seja arrancada no minuto seguinte. Disse que aceitava, não pelo anel de sinete, nem pela fazenda, nem pela casa-sede que nunca havia visitado, mas pelo homem que carregou seu cesto sem pedir licença e ficou acordado noites seguidas para garantir que ela estivesse segura, mesmo quando ela não sabia e não pediu. Disse que aceitava Faustino e Bernardo, porque havia aprendido que os dois eram o mesmo homem, apenas visto de ângulos diferentes. Casaram-se numa cerimônia simples na capela da vila, com Elvésio como padrinho, Dona Corina chorando na primeira fila, e Roldão fumando cachimbo do lado de fora porque dizia que a igreja o fazia espirrar. Os trabalhadores da fazenda vieram todos, não por obrigação, mas porque queriam estar ali. E a fileira de homens e mulheres de roupa limpa e rosto lavado que se estendia pela porta da capela era prova de que algo havia mudado naquela terra, de um jeito que ia muito além de um casamento. Marcelina vestia um vestido branco simples que Dona Corina costurara à mão durante 3 semanas, bordando pequenas flores no colarinho com a mesma dedicação com que temperava o feijão da casa-sede. E quando o padre perguntou se ela aceitava Bernardo como esposo, respondeu com uma voz clara e firme que ecoou nas paredes de pedra da capela, e fez mais de uma pessoa na plateia enxugar os olhos às escondidas. Os meses que se seguiram foram de construção lenta e paciente, como tudo que é feito para durar. Marcelina subiu para a casa-sede e aprendeu a administrar a propriedade ao lado de Bernardo e Elvésio, trazendo um olhar que os dois irmãos nunca haviam tido, o olhar de quem conhece a vida por baixo, de quem sabe o que significa carregar cestos pesados e dormir em catres de lona. Suas decisões eram práticas e justas, e os trabalhadores confiavam nela de um jeito natural que nenhum capataz jamais havia conquistado. No entardecer de dezembro, quando o calor já começava a amolecer e as cigarras cantavam nos pés de manga ao redor da casa-sede, Marcelina chamou Bernardo até a varanda e pediu que se sentasse. Tinha algo para contar. Bernardo sentou-se na cadeira de balanço e olhou para ela com aquela atenção inteira que havia aprendido a dar desde os tempos do riacho. Marcelina pegou a mão dele e colocou sobre a própria barriga. E não precisou dizer mais nada. Bernardo entendeu num instante que foi como um sol nascendo dentro do peito. Puxou-a para perto, encostou a testa na dela, e ficou ali, sentindo sob a palma da mão a promessa de uma vida nova que crescia dentro da mulher que o mundo inteiro havia desprezado e que ele quase não encontrou. Roldão, que estava passando pelo terreiro naquele exato momento, com seu cachimbo e seu passo lento de homem que já viu de tudo, olhou para os dois na varanda e soltou pela primeira vez em anos algo que se parecia com uma risada. Depois seguiu seu caminho sem dizer nada, porque certas coisas falam por si mesmas e não precisam de comentário. A criança nasceu em julho, numa noite de lua cheia que banhava a fazenda Boa Esperança com uma luz tão clara que parecia dia. Era um menino forte e saudável, e Bernardo e Marcelina o chamaram de Isidoro, porque havia um nome que merecia ser carregado com orgulho outra vez. E quando Dona Corina colocou o recém-nascido nos braços de Marcelina pela primeira vez, a jovem que um dia foi chamada de filha de ladrão, que dormiu em catres de lona, comeu caldo ralo de feijão e carregou cestos de tomate debaixo de sol escaldante, olhou para o filho e soube que o ciclo havia se fechado. Não com vingança, não com amargura, mas com a prova viva de que a bondade, mesmo quando o mundo inteiro conspira contra ela, encontra sempre um caminho de volta para casa. Se essa história chegou até o seu coração, eu te peço que faça uma coisa simples por mim. Deixe nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa narrativa. Às vezes, uma palavra escrita por um desconhecido é exatamente o que outra pessoa do outro lado da tela precisava ler naquele dia. Se ainda não se inscreveu no canal Contos do Interior, aproveite agora e se inscreva. Ative o sininho para ser avisado toda vez que uma nova história for publicada. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o amor verdadeiro não se impressiona com aparências, ele reconhece o que existe de genuíno dentro de cada um de nós. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Sua companhia é o que faz cada história valer a pena. Até a próxima!